queridos alunos. Vamos para a nossa aula 3 da semana 2. Hoje vamos trabalhar o segundo capítulo da frente C do livro 2, parte de campo elétrico uniforme. Ok, campo elétrico uniforme. Então hoje vamos ver os conceitos de campo elétrico uniforme, potencial elétrico em campos elétricos uniformes. Tá? Só para vocês fazerem aqui uma introdução, o campo elétrico uniforme está muito presente na eletrônica atual. Para vocês terem ideia, como que um LCD, um display de cristal líquido de uma TV, de LED, de LCD, de plasma, até mesmo as TVs antigas de tubo de imagem, todas elas trabalham com um campo elétrico uniforme. Impressoras, copiadoras. Então, de certa forma, os eletrônicos têm muito o campo elétrico uniforme nessas placas. E por que a utilização tão grande? Por que ele é tão benéfico para a tecnologia? Porque, como nós estudamos, vocês lembram que, no caso, o campo elétrico uniforme, no caso, o campo elétrico criado por uma carga pontiforme, por exemplo, uma carga positiva. Essa carga positiva, ela vai gerar as linhas de força, de afastamento, enquanto que a negativa cria as linhas de força de aproximação. Mas observe que aqui no centro tem uma carga pontiforme. Conforme está mais distante dela, vejo que as linhas de força estão se afastando. Significa dizer o quê? Que o campo elétrico ele diminui à medida que a distância aumenta em relação à carga. Tá? Então esse campo ele não é uniforme, nem esse, nem criado pela carga positiva e nem o criado pela carga negativa. Tá? Vejamos aqui também uma carga esférica, Suponhamos um corpo carregado com cargas negativas, um corpo esférico. E aqui embaixo uma placa positiva. Então, veja só, as linhas de força sairiam da placa positiva e entrariam na carga negativa, de forma que esse campo também veja que ele não é uniforme. Então, aqui as linhas de força estão mais próximas. Então, aqui esse campo seria mais intenso do que aqui. Então, o que os cientistas descobriram? Que em você tendo duas placas paralelas, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente, você vai criar entre as placas um campo elétrico uniforme. As linhas de força estarão saindo da placa positiva e entrando na placa negativa. Então, observe que a distância, como essas linhas são paralelas entre si, despreze aqui na extremidade do campo. Aqui eu não tenho um campo elétrico uniforme, mas aqui no centro, sim. Tá? Entre as placas, sim. Então, veja como as linhas são paralelas, quer dizer que a distância entre elas é a mesma, em qualquer ponto aqui no meio. Então, o campo elétrico dentro, entre essas duas placas, ele é o mesmo, por isso dito uniforme. Então, o conceito de campo elétrico uniforme o campo elétrico uniforme é uma região entre dois condutores em que as linhas de campo elétrico são paralelas. O vetor campo elétrico apresenta o mesmo valor de intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos. Então, recapitulando, para se formar um campo elétrico uniforme, nós vamos ter duas placas metálicas condutoras carregadas com sinais contrários, uma positiva e uma negativa. As linhas de força estarão paralelas entre si, sempre no sentido da placa positiva para a placa negativa, e a intensidade aqui no meio é o mesmo valor, ela é constante, tá certo? Para efetuar o cálculo do campo elétrico em uma região uniforme, usamos o valor do campo elétrico calculado para uma placa plana. Então, o campo elétrico você usaria essa forma. Aqui é a distribuição superficial da carga, que é dado pela carga dividido pela área, dividido por 2 vezes o valor da permissividade absoluta do meio. Por exemplo, suponhamos que entre as placas eu tenho o ar. Então, você vai pegar a distribuição superficial da carga e dividir por 2 vezes a permissividade do ar. Se for do vácuo, a questão vai te dar a permissividade do meio, tá certo? Então, esse é o resumo. Mas também podemos dizer que o campo elétrico resultante é a razão entre a distribuição superficial e a permissividade do meio. Então, aqui é o campo elétrico resultante. Agora, o potencial elétrico em campos elétricos uniformes. Então, aqui nós temos duas placas na posição vertical, paralelas entre si, uma carregada positivamente, uma
uma carregada negativamente. Então, elas criaram entre si um campo elétrico uniforme, ou seja, qualquer local aqui no meio delas, o campo elétrico é o mesmo. Porém, o potencial elétrico não é o mesmo. O potencial elétrico ele vai decrescer, lembrem disso, tá? Ele vai decrescer no sentido da linha de força. Então, por exemplo, tá? Aqui próximo à carga positiva ela é maior, próximo à placa negativa o potencial é menor. Tá? Então, aqui foi traçado duas superfícies equipotenciais. A superfície A, potencial mesmo, porque está a mesma distância da placa positiva e a mesma da placa negativa. Já a superfície B é uma outra superfície com um outro potencial. Então, o potencial da superfície A é maior que da superfície B. Por quê? Porque, como eu falei, o potencial ele vai decrescer no sentido da linha de força. Ele vai decrescendo aqui, no caso, no sentido da direita, tá? Então, para mim calcular o potencial, você vai utilizar essa fórmula, nós vamos chamar ela de wedge. Então, o potencial elétrico entre duas placas que formam um campo elétrico uniforme seria o valor do campo, que é uniforme, vezes a distância entre esses dois pontos. Por exemplo, se eu vou calcular tá, do ponto A ao ponto B, eu vou pegar a diferença potencial entre VA e VB. Tá? E aí você calcula o campo elétrico uniforme. Leiam também tá, o Para Saber Mais. Não deixem de acompanhar o Para Saber Mais, que ele faz um link, uma conexão muito interessante entre o nosso conteúdo, tá, e a atualidade. É uma contextualização. Então é importante que vocês leiam Para Saber Mais, porque com essa leitura vocês vão conseguir, na hora de ler uma questão do Enem, quando vocês lerem uma questão do Enem, vocês vão conseguir relacionar ela melhor com o conteúdo físico em questão. Ok? Então vamos dar sequência agora, finalizamos a parte teórica e vamos agora para os testes. Então vamos agora para os testes. Começando pelo praticando. Nossa primeira questão. A primeira questão ela diz o seguinte: o esquema a seguir representa uma região de campo elétrico uniforme de valor 100 Newton por Coulomb, a qual é orientada da direita para a esquerda. A pergunta é: qual será o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, veja, ele me representa um campo elétrico uniforme. Diz que o campo está orientado à direita para a esquerda. Não me perguntou, mas aqui estaria a placa positiva e aqui a negativa. Por quê? Porque a orientação é da placa positiva para negativa, conforme a linha de força representada aqui. Mas o que ele pede, na verdade, é qual será o valor da diferença potencial. Então, como eu falei para vocês, nós vamos usar a fórmula do wedge, né? Diferença potencial dentro do campo elétrico uniforme é calculada por essa fórmula. É só pegar a intensidade do campo elétrico vezes a distância das placas, tá? Ou entre os pontos, no caso. Então, nós temos aqui o valor do campo elétrico. Ele disse que o campo elétrico uniforme entre as placas tem um valor de 100 Newton por Coulomb. Lembrando que a unidade de medida do campo elétrico uniforme, qualquer campo elétrico, na verdade, pode tanto ser Newton por Coulomb como Volt por metro. Tá? E aqui eu multipliquei, então, esse valor de campo elétrico vezes a distância, que é 0,3. Por que 0,3? O que importa é a distância em linha reta. Que eu tenho, se as placas estão na vertical, né, porque a linha de força está vindo da placa positiva para a negativa, então eu tenho aqui superfícies que nós chamamos equipotenciais, tá? Elas estão disponibilizadas na vertical. Então, não importa a distância, não vai calcular aqui, querer calcular como se fosse um triângulo retângulo. Não importa a distância do ponto A para o ponto B, tá? Necessariamente. O que importa é a distância da superfície equipotencial do ponto B para a superfície equipotencial do ponto A. Então, veja que aqui me diz que cada distância dessa aqui, conforme meu layout, é de 10 centímetros. Então, de B para A é como se A estivesse aqui, em linha reta. Então, eu tenho 10 mais 10 mais 10. Então, a minha distância é de 30 centímetros. Como eu tenho que trabalhar sempre em metros, então 0,3 metros. Logo, tá, a diferença potencial entre os pontos A e B vai ser de 30 volts. Então, essa primeira questão é bem básica, né? Vamos para a segunda agora. Na segunda questão, tá, ele me pede
a diferença de potencial entre duas placas condutoras, já está me dando, na verdade, a diferença de potencial entre duas placas condutoras é de 100 volts. E considerando a figura a seguir, qual seria a diferença de potencial entre os pontos X e Y? Ou seja, veja que eu tenho aqui a placa positiva, aqui eu tenho a placa negativa. A distância entre as placas é 20 centímetros. Tá? Entre as placas, ou seja, para essa distância, você tem uma diferença potencial de 100 volts. Tá? Se você quiser fazer por regra de 3 simples, você pode, porque a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à distância. Então, se eu tenho uma distância 20, a diferença potencial é 100, e quando a distância for x, qual que vai ser a nova diferença potencial? Então, você pode fazer por regra de 3 simples. Porém, eu vou fazer utilizando a equação do campo elétrico uniforme. Então, eu tenho aqui, né, como eu falei para vocês, como a questão me pede qual que é a diferença potencial entre os pontos x e y, eu primeiro vou achar qual que é a intensidade do campo elétrico. O campo elétrico aqui ele é uniforme, ele não muda, ele é constante. Então, para mim calcular o campo, eu isolei o campo, ficou a diferença potencial dividido pela distância. Então, eu tenho a diferença potencial que é de 100 volts, né? E a distância é de 20 centímetros, claro, transformado para metros. Então, eu tenho 100 volts dividido por 0,2 metros. Logo, o meu campo elétrico entre as placas, né? E o campo, lembrando que ele é uniforme em qualquer local, ele é de 500 volts por metro. Como eu havia dito, essa unidade de medida pode ser tanto volts por metro, como também pode ser Newton por Coulomb. Tá? Então, achei o campo e eu agora vou determinar o que a questão me pediu, que é a diferença potencial entre x e y. Né? Então, vamos lá novamente utilizar a forma do campo elétrico uniforme, que é a diferença potencial é o produto entre o campo e a distância. Aí eu tenho, né, o campo, como nós já calculamos, ele é 500, e a distância eu coloquei 0,09. Por quê? Porque ele quer a distância entre x e y em linha reta. Então, se eu tenho, aqui o total é 20. 20 menos 8 fica 12. 12 menos 3, eu tenho apenas uma distância de 9 centímetros entre x e y. 9 dividido por 100 para transformar para metros, eu tenho 0,09 metros. Então, 500 vezes 0,09 metros, eu tenho uma diferença de potencial entre x e y de 45 volts. Essa é a resposta da segunda questão. A terceira questão ela diz o seguinte: uma partícula de carga 2 microcoulomb adquire uma energia cinética de 4 milijoule ao atravessar uma região de campo elétrico uniforme. Então veja que sempre que falar a palavra mágica, campo elétrico uniforme, vocês já vão lembrar da forma do ED. Tá? Considerando a distância percorrida como 5 milímetros, qual será a intensidade do campo elétrico nessa região? Então vamos lá. Então, como você sabe que a fórmula do trabalho, porque a fórmula do trabalho é igual a variação da energia. Né? E, por sua vez, a variação de energia é a carga vezes a tensão. Então, aqui eu posso dizer que a variação de energia é igual a carga vezes a tensão. Veja que você tem uma carga de 2 microcoulomb. Lembrando que essa forma de trabalho nós trabalhamos no capítulo anterior. Tá? Então, eu tenho uma carga de 2 microcoulomb e tenho uma energia de 4 milijoule. Tá? Então, isolando a diferença de potencial, eu vou ter a variação de energia, que é 4 mili, o mili é 10 a menos 3, 4 milijoule, dividido pela carga, que é 2 micro. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Então, 4 dividido por 2, eu tenho 2. Divisão de base 10, menos 3 com menos 6, dá menos 3 mais 6, que dá 3 positivo. Então, a diferença de potencial é de 2.000 volts, ou 2 vezes 10 ao cubo. Tá? Tá? Agora, não foi isso que pediu, né? Então, o que pediu, na verdade, foi a intensidade do campo elétrico uniforme nessa região. Então, vamos utilizar a fórmula do ED. Tá? Como eu quero saber o campo, eu vou isolar, vai ficar a diferença potencial dividida pela distância entre as placas, que é de 5 milímetros. Então, eu tenho a diferença potencial que nós já achamos, é 2.000, né? 2.000 volts. E a distância é 5 milímetros, ou seja, o milho é 10 a menos 3. Então vai ficar, campo é igual a 0,4 vezes 10 a sexta. Temos como resultado, transformando em número real, né, em notação científica, na verdade,
4 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Em um sistema de duas placas paralelas quadradas, onde há uma diferença de potencial U, aparece um campo elétrico de valor E. Considerando que o valor da carga nas placas seja triplicado e que o valor da placa e o lado da placa seja dobrado, qual será o novo valor da diferença potencial? Então, é uma questão que ela trabalha só a teoria, né? Veja que ela não tem nenhum número matemático. Nós vamos trabalhar aqui ela como se fosse uma questão de cálculo, trabalhando com as incógnitas. Então, como ele falou que são duas placas paralelas, né, que formam uma diferença potencial, eu já sei que é um campo elétrico uniforme. Então, se eu tenho um campo elétrico uniforme, já arremete a essa fórmula, né, a fórmula do Wett. Então, veja só. Antes eu falei para vocês, lá no início do capítulo, nós trabalhamos o campo como sendo... Aqui eu coloquei o Rzinho representando o ρ, tá? Que é a superfície, a distribuição de cargas na superfície. Então, eu tenho a distribuição de cargas dividido pela permissividade. Por sua vez, a distribuição de cargas, ele é a quantidade de carga que você tem pela área. E como aqui é uma placa quadrada, a área da placa quadrada eu vou fazer como sendo lado ao quadrado. Então, a distribuição de carga seria a quantidade de carga pelo quadrado do lado da placa vezes a permissividade. Então, eu vou chegar nessa nova fórmula, substituindo, né, a distribuição aqui, eu vou chegar nessa nova fórmula que eu vou colocar aqui adiante. Aqui eu só repetir e eu vou colocar aqui adiante. Então, eu vou ter carga vezes a distância, lembrando que eu vou substituir aqui, veja que eu tenho campo elétrico, eu vou substituir o campo elétrico por tudo isso aqui, ó. Então, como eu quero calcular, eu quero saber qual o valor da diferença de potencial, então eu isolei o U para ficar melhor para mim julgar, para mim analisar. Então, o U seria o campo, então o campo nós já tínhamos determinado, que era Q sobre lado ao carga, dividido pelo lado ao quadrado vezes a permissividade, e aí eu multipliquei pela distância. Então, essa é a fórmula que relaciona a diferença de potencial com essas grandezas em questão. Como aqui ele me falou que a questão vai triplicar a carga da placa. Então, se eu vou triplicar a carga, veja que a DDP ela é proporcional, diretamente proporcional à carga e à distância, e ela é inversamente proporcional ao quadrado do lado, ou seja, a área da placa, vezes a permissividade. A permissividade é do meio, então não muda. Tá? Então, se a carga triplicou, você já sabe o quê? Que tua tensão também vai triplicar. Então, a tensão inicialmente ela ficou 3 vezes maior do que era antes. Agora, a questão também falou que o lado da placa vai ser dobrado. Então, se eu vou dobrar o lado, e como o lado é o quadrado, então 2, dobrei o lado, 2 ao quadrado, 4. Como a diferença potencial é inversamente proporcional ao quadrado do lado, então, se o lado duplicou, a diferença de potencial vai se reduzir 4 vezes. Então, eu tenho, por um lado, um aumento de 3 vezes a DDP, da diferença potencial em função da carga, mas eu tenho uma redução de 4 vezes em função do lado, de ter dobrado o lado. Então, resumindo, eu vou ter 3U sobre 4. Portanto, o novo potencial elétrico das placas será... Então, ele sempre chama, quando é o novo, com linha. Então, o linha, ou seja, diferença potencial novo, será 3/4 do antigo. Tá? Essa é a resposta à quarta questão. Então, eu encerro assim com vocês capítulo de campo elétrico uniforme e mando na sala online a resolução completa da quinta questão, que é a última questão do praticante. Tá bom? Tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos.